Oi, bom dia, como vocês estão? Estão chegando? Giovana Ruiz, Gustavo, deixa eu ver quem mais está aqui. Giovana Morim, Alan, Pedro Medeiros, Laura, você é de outra turma, Laura. Ah, não, Laura. Eu pensando na Luísa, Laura, é você mesmo, tá certo. Mais 7. Carlos, Débora, Gabriele. Bom dia, Júlia. Chat. Deixa eu ver quem escreveu no chat. Bom dia, bom dia, bom dia. Ok, tudo bem com vocês? Então, enquanto vocês estão entrando aí, vou falar um pouquinho sobre as provas, né? Eu vi que algumas pessoas já acessaram, já olharam a prova, eu consigo visualizar tudo que vocês fazem. Alguns detalhes antes que vocês se desesperem, né? Eu coloquei uma aluna, assim, muito próxima de mim para testar e fazer a prova, para eu ver como ficava o resultado, se dava tudo certo. E, assim, quando ela fez a prova, saiu um resultado bem baixo, como se tivesse errado quase tudo. É porque ficam as questões que eu vou corrigir, ficam como se fossem erros. Então, o sistema, ele aparece como se vocês tivessem ido mal. Aí, depois que eu corrigi, saiu um resultado bom, tá? Então, não se desesperem se sair como se vocês tivessem errado tudo, tá, gente? No final das contas, vai dar tudo certo, ok? Acho que ninguém fez a prova de vocês ainda, assim, de finalizar. Um silêncio aqui, ninguém responde. Ok. Bom dia. Entendido, gente? Ok? Então, vamos lá para a nossa obra maravilhosa, a Relíquia, que eu sei que vocês lembram com muito carinho, queriam muito ler de novo, né? Mas, como não dá tempo, nós vamos relembrá-la, já que ela continua para o vestibular, certo? Então, eu queria que vocês me ajudassem a lembrar da história, gente. Vocês teriam que falar um pouquinho o que acontece na história do Teodorico Raposo. Vocês vão participar ou todo mundo está dormindo? Deixa eu ver. Ah, é o chat que não está subindo. Ah, o Gustavo, a não ser que a pessoa realmente for mal mesmo. Mas é que você vai dar a sensação de que vocês foram mal inicialmente, enquanto eu não corrigir, certo? Mais uma coisa antes de entrar na peça, no livro, é sobre a peça. Vocês lembram que nós íamos fazer Os Miseráveis em teatro, né? Nós estamos torcendo para que isso ainda seja possível. Mas eu pensei o seguinte, em nós fazermos uma gravação. Bom dia, Natan, que bom que você está presente. Uma gravação de radionovela, tipo capítulos gravados só em áudio. Aí a gente faz a montagem aqui em casa e manda esses capítulos para as pessoas ouvirem, como se estivessem ouvindo uma radionovela. Não sei o que vocês acham, se vocês topariam. Natan, você está com uma boa internet? Você poderia gravar os áudios do seu personagem? Eu preciso de algum feedback aqui, gente. Vocês estão num silêncio terrível. A Júlia topou, beleza, Júlia? Aí você recebe suas falas. Sua internet é da NASA? Então tá ótima agora? Que bom. Pode ser sim, Laura topou. Perfeito. Ah, que bom, Nathan. Pode ser? Ah, ótimo. Então tá bom. Então a gente começa a mandar as cenas para vocês. Cada um grava seus áudios e a gente monta aqui. Aí a gente vai ver se dá certo cantar ou não. Nem que a gente faça mais falado com fundo musical, mas a gente vai adaptar aí, vai dar certo. Ok? Provavelmente a primeira cena a gente vai fazer sem música e depois a gente coloca músicas, tá? Se tudo der certo. Beleza, ótimo. Todo mundo topou.
está registrado aqui, gravado e filmado. Pois é. Como é áudio, a gente vai ter que trabalhar os sons e essas coisas. Giovana Ruiz está presente. Muito bem, Giovana. Mas é aquela aluna que só pensa no resultado, né? Então, essa questão de nota, não sei, gente, depois a gente discute. Vira uma feira cultural online, vai que vale ponto para todas as matérias. Vocês não sabem, né, gente? Tudo é possível, ok? Vamos lá, então. A relíquia. Então, eu não quero falar sozinha, gente, vamos lá. Como é que ele vai parar na casa da dona Patrocínio, a dona Titi? Como é que o Teodorico vai parar lá? Pelo menos o começo vocês devem lembrar, né? Vocês podem abrir o microfone e falar também. Os pais dele morreram, exatamente, os pais dele morreram. E aí ele é levado para ser cuidado pela dona Titi, dona Patrocínio, e vamos lá, ela mora sozinha, né? E é muito religiosa, mas uma religiosidade assim, tipo, exagerada, né? Aquele fanatismo e uma religiosidade até estranha, porque ela tem repulsa por qualquer relacionamento, por qualquer aproximação de homem e mulher, ela é totalmente avessa a essas coisas. E ela é rica, né? O detalhe é que ela é rica. Quando o Teodorico vai crescendo e descobre que a tia é muito rica, o que ele decide fazer? Alguém? Isso, agradar muito a essa tia para ser o herdeiro dela, já que ela não tem ninguém, ele mora com ela cuida dele só por uma questão de caridade, religião mesmo, e aí começa então esse traço de hipocrisia na vida dele, né? Desde novo, ele começa a fingir que é um cara religioso para convencer ela de que ele merece essa herança dela. Só que num determinado momento, um padre diz para ele que ele tem um inimigo que poderia ficar com toda essa herança. E quem é o inimigo dele? É Jesus. Porque o padre diz justamente para ele que ela é capaz de deixar toda a herança para a igreja e nada para ele. E então ele começa a querer fazer mais coisas, né, para ver se convence ela a deixar a herança para ele. E aí surge a ideia de uma viagem e ele queria ir para Paris, mas a tia manda ele para onde? Jerusalém, isso aí, vai visitar a Terra Santa. E o que ela pede que ele traga para ela? Uma relíquia, exatamente, uma relíquia. Porque ela quer algo para segurar, se apegar, para curar as doenças e para garantir que ela vá para o céu depois. Então, ela pede que ele traga essa relíquia. E ele vai, então, e lá ele conhece um amigo, né? Um amigo que do nada aparece lá numa floricultura, uma loja. Não sei se vocês lembram o nome dele. E esse amigo é da Alemanha. Não, Raposo é o apelido do Teodorico. Ele era Teodorico Raposo, então, pelos amigos, ele era chamado de Raposão, às vezes. Porque fora da casa da tia, ele não era nenhum santo religioso. O Topsius, isso, perfeito. O Topsius é o amigo dele, que é da Alemanha e que está indo também para a Terra Santa. E o Topsius, então, é o cara que sabe de tudo, da história, da religião, tudo, enquanto o Teodorico é o ignorante, né? Ele não sabe nada, ele sempre só fingiu, nunca estudou de verdade. E aí, então, o Topsius vai ajudar ele a se orientar, a ir aos lugares principais e vai explicando para ele tudo o que aconteceu lá. Mas aí acontece uma coisa estranha nessa viagem. O que acontece? Que é até questionado nesse livro. Uma volta no tempo, isso aí. Eles simplesmente estão acordando para ver a Páscoa lá, e é a Páscoa de quando Jesus foi morto. Então, de repente, eles estão presenciando os fatos reais em torno da crucificação de Jesus, certo?
Depois de um tempo, eles voltam para a realidade, do nada também, e aí ele leva essa relíquia para a casa da tia, só que há uma troca de pacotes. E na hora de abrir a relíquia, o que está dentro do pacote? A camisola da Mary, exatamente. E aí a tia ficou horrorizada, ele é expulso de casa e a tia acaba morrendo, deixa para ele só o óculos dela, que era para ele enxergar a herança que ele não recebeu, né? Então, toda uma ironia aí no final, ele se dá mal. Mas ele acaba encontrando um amigo, né, que dá uma ajuda para ele. Vocês lembram quem era esse amigo? O Quincas Borba seria interessante, mas não era o Quincas Borba. É o Crispim, um amigo meigo, acho que a Gabriele já tinha lembrado aí, que tinha estudado na escola com ele, que tinha um relacionamento bem próximo, isso, amigo de infância, que costumava beijá-lo e mandar bilhetinhos dizendo que ele era o melhor e tudo mais. E aí eles se reencontram, e começam a trabalhar juntos, e ele casa com a irmã do Crispim, e ficam todos juntos na mesma casa, vivendo bem e felizes, né? Apesar de que ele tem um casamento meio infeliz, porque ele não gosta da Justina, que é a esposa zarolha dele, mas é um final, assim, meio irônico. Nós vamos discutir as partes do livro, e aí a gente vai analisar essas partes mais detalhadamente. Diz o livro que ela era zarolha, exatamente. E o Crispim chega a perguntar para ele: você ama minha irmã? Ele: não. Ah, então tá, pode casar com ela, né? Então é mais ou menos assim que acontece. Então, os personagens principais são o Teodorico Raposo, né? Ele prefere o irmão. O importante é ficar junto, né? E aí, que é um cara hipócrita, egoísta e que quer uma vida fácil sem ter que trabalhar. Ele quer a herança da tia, ele não quer trabalhar para conseguir o seu próprio dinheiro. A dona Patrocínio, que é a tia dele, que é rica só por causa de heranças que ela recebeu. Ela também não fez nada para conseguir esse dinheiro, né? Mas ela é extremamente religiosa, avessa a tudo que é mundano e quer que o Teodorico seja igual e que ele não tenha nenhum contato com mulheres. Geralmente, a hipocrisia muito grande, isso na nossa sociedade, assim, aliás, o fanatismo muito grande gera hipocrisia. E aí o que acontece é que quando o Teodorico sai de casa, ele diz que vai para a igreja, mas ele vai para a casa da Adélia, né? Se vocês lembrarem, ele não ia para as igrejas. Aliás, vocês lembram como ele fazia para chegar em casa cheirando igreja? Enquanto vocês vão postando a resposta, eu vou seguindo com os personagens aqui. Tem o doutor Margaride, que era um juiz aposentado, que frequentava a casa da dona Titi. O padre Casimiro, que era o confessor da dona Titi e que depois recebeu uma boa parte da herança. Ganhou as melhores pratas, uma casa e as ações da Companhia do Gás. E quando ele recebe essa herança, ele já está quase morrendo, e o padre Negrão fica muito amiguinho dele e acaba ganhando a herança dele também. O padre Pinheiro, que era um moreno triste, que tinha a mania de ficar olhando a língua no espelho, e recebeu um prédio também de herança. O padre Negrão, que era muito dedicado à dona Titi, mas que era, na verdade, um cara falso, né? No final, ele fica com todo o dinheiro e com a Adélia, né? O Teodorico fica irado com ele, porque ele era mais hipócrita que o Teodorico, né? E ele consegue o que ele quer. A Adélia também era falsa, porque ela se dizia namoradinha lá do Teodorico, mas ela morava com outro homem, então ela só queria tirar dinheiro do Teodorico. A Mary também é falsa, então vocês vão vendo quem não é falso nessa história, né? A Mary, ela se faz de apaixonada pelo Teodorico, e só que, na verdade, ela era uma prostituta, né, uma meretriz, que tinha um indicado para ele, e ela se faz de uma mocinha ingênua, que se apaixona por ele e tudo mais, e ele fica um tempão lá, idealizando esse amor com ela. O Topsius, então, é o estudioso alemão, que aparece na história, e que orienta ele para a Terra Santa. O Crispim, nós já falamos, o amigo da infância, a Jesuína, que acaba sendo a esposa, né, do Teodorico.
Justino é aquele que fala para ele sobre que, na verdade, a dona Titi vai querer deixar a herança para a igreja. E o Justino também se fazia de santo diante da dona Titi, mas quando ele encontrava o Teodorico fora de lá, ele fumava, ele fazia outras coisas. Então, o Teodorico já sabia que era falso. Mas o Justino também ganha uma parte da herança do Teodorico. A Vicência é aquela empregada que vive com a dona Titi, por quem o Teodorico se apaixona na adolescência, e no final a Vicência ganha os lençóis da dona Titi como herança. O Alpendrinha é o primeiro guia que eles contratam, e é ele que apresenta a Mary para o Teodorico. O Pote é o segundo guia deles, e foi ele que embrulhou a coroa de espinhos. Então, peraí, travou? Não? Beleza, que apareceu aqui como falha na conexão, por isso que eu parei de falar. Então, não durmam, gente, enquanto eu falo dos personagens. O Pote foi quem embrulhou a coroa de espinhos e provavelmente causou toda a troca ali dos pacotes mais adiante, tá? O espaço, o ambiente em que acontece aí essa história, né? Primeiro, Lisboa, Portugal, onde fica a casa da dona Titi, e depois, e também, claro, a casa da Adélia, que ele frequentava, e as igrejas que aparecem na história. Então, é praticamente isso. Na Terra Santa, só para vocês saberem, o Essa de Queiroz fez uma viagem por 3 meses lá, para pegar todas as descrições do cenário, acompanhou os passos de Jesus na crucificação e tudo, para poder escrever essa história. Então, ele foi lá se ambientar, também estudou muito a história original, porque vocês podem ver que ele cita vários trechos da Bíblia na histórias, isso, dedicado ele é. Tudo isso para combater a fé cristã, né? Ele era um ateu bem convicto aí, nesse ponto da vida. E, então, todo o espaço descrito é bem fiel até ao que existe lá, certo? O Teodorico, enquanto passa pela Terra Santa, ele está mais impressionado com as mulheres e a situação lá do que com os espaços religiosos, né? Tanto é que ele nem sabe nada sobre eles, ok? Quanto ao tempo, então o tempo é a questão mais polêmica aí, porque ele vai seguindo cronologicamente até que eles vão para a Terra Santa. Então aí existe uma falha, algumas falhas nessa viagem temporal, porque não há uma explicação lógica para eles terem ido parar na Terra Santa. Então, se a gente pensar assim, foi um sonho. Pois é, mas nesse sonho, o Topsius vai junto e continua explicando as coisas para ele nesse sonho. Então, seria muito difícil a pessoa levar alguém com os conhecimentos junto. E eles voltam juntos. E a relíquia também, ela vem, as relíquias que ele recolhe são durante essa viagem temporal. Então, essas relíquias estão com ele depois no presente. Então, assim, originalmente, esse livro foi até rejeitado por essa falha, tá? Por essa falha temporal. E até um professor da USP, eu escutei falando, ele falou justamente isso, que há um problema nesse livro, que é justamente essa transferência de tempo sem uma justificativa, tá? Então, é muito estranho. Não é como em Alice, no País das Maravilhas, que ela vai sozinha. Então, como ela vai sozinha, pode ser um delírio, pode ser um sonho, uma ilusão e tudo mais, e ela volta sozinha. Ok, ela faz uma reflexão sobre a vida e retorna. Mas aqui ele leva os outros personagens junto e traz objetos junto. Então, tem uma coisa mais complicada aí nessa questão do tempo. Então, o tempo na Terra Santa é tipo um tempo psicológico, porque ele não está seguindo uma cronologia no tempo real, mas ele segue os passos da crucificação de Jesus. Ok, e o interessante é que enquanto o Teodorico está lá, ele tem consciência de que ele está fora da realidade dele e que ele quer voltar para o tempo presente. Então, essa é uma outra coisa, né?
ele chega a dizer, então, virei como é que chama? Um São Teodorico Evangelista, que ele fala, agora eu vou testemunhar tudo pelos meus próprios olhos, posso escrever meu próprio evangelho e posso me tornar o São Teodorico. Então, ele percebe que ele está lá, que ele está presenciando esses eventos. Ao mesmo tempo, ele fica com medo de não conseguir voltar para o presente e ter que viver naquela realidade lá do passado. Então, bom, essa é uma questão que realmente, inclusive os professores da USP, concordam que há uma falha aí. Esse livro dura pouco tempo, né, ele já vai sair da leitura da FUVEST, é um livro diferente, tá? Ok. E eles falam que buscaram esse livro especialmente por essa questão da hipocrisia. Ok. Então, seguindo, nós temos a desconstrução das histórias bíblicas. Então, como eu falei para vocês, o Eça de Queiroz estudou muito bem as histórias bíblicas para poder recontá-las de uma outra forma. Então, tem aquela história em que Jesus expulsa os vendedores do templo, né? Na história bíblica, Jesus chega lá na igreja, no templo, vê que eles estão negociando coisas lá dentro, que na verdade aquelas pessoas são aproveitadoras, querem ganhar dinheiro às custas da fé, então ele pega e destrói tudo, derruba tudo, tem um surto lá, manda todo mundo embora, quer que a igreja dele esteja limpa. Na história aqui do Eça de Queiroz, é como se um desses personagens que foi expulso do templo estivesse contando o seu lado da história. E aí, esse personagem é o homem de Naim, que vendia pedras. E aqui diz, inclusive, uma das pedras da lua que servia para afugentar o demônio. Então, ele vendia objetos de superstição, digamos assim, lá dentro. E ele conta, pelo lado dele, de que ele nunca teria ofendido a Deus, que toda vez quando ele ia vender, fazer a venda dele, ele beijava o chão do templo e aí montava a sua barraca. E as pessoas compravam e ele ganhava dinheiro com isso e vivia bem. E é interessante que esse vendedor, na história aqui do Eça de Queiroz, ele é um judeu que crê em Deus, mas não crê em Jesus. Então ele se revolta contra Jesus e diz que Deus sabe o que Jesus fez e que Deus vai, repreendê-lo, alguma coisa assim, tá? Então ele reclama de ter sido expulso porque assim ele está empobrecendo, ficando sem dinheiro. Então, é uma reconstrução, como se fosse uma visão de fora, né, dessa história contada na Bíblia. Outra história que ele reconta é do homem da mão aleijada, né, que em textos antigos da Bíblia era o homem da mão ressequida. Por isso que o Eça de Queiroz fala que ele tinha a mão seca, né, uma mão fina, provavelmente mal desenvolvida. E aí, na Bíblia, a polêmica é porque ele é curado no sábado, e os judeus não admitiam nenhum tipo de trabalho no sábado, mas o homem vai lá atrás de Jesus, e Jesus cura a mão dele. Então, o Eça de Queiroz, ele escreve justamente que esse homem vai lá e pede a crucificação de Jesus, e aí os judeus reconhecem que foi ele quem foi curado no sábado, e começam a acusá-lo de ser falso, que ele, na verdade, estaria apoiando Jesus e só fingindo que era contra Jesus para se proteger. Então, eles começam a persegui-lo e até a jogar pedras nele, porque ele teria sido curado por Jesus no sábado, tá? Então, eles saem, perseguiram o homem com apupos e com pedradas, né? Xingando e jogando pedra nele para que ele saísse de lá. Daí vem a recontagem da história da crucificação e da ressurreição de Jesus, tá? Então, nessa história recontada, toda a morte de Jesus, sim, ok, ocorre normalmente, mas havia aí um planejamento dos próprios judeus para que Jesus fosse visto como morto e depois eles iriam acordá-lo. Então, eles aqui pressupõem que quando Jesus pede água na cena bíblica da crucificação e os soldados lhe dão vinagre, né, um
líquido azedo, que, na verdade, Jesus teria pedido água, porque era um combinado deles, e o que o soldado teria dado a ele era um anestésico para que ele parecesse morto, tipo Romeu e Julieta, aquele remédio que faz parecer morto. E aí Jesus teria tomado esse remédio, por isso os soldados teriam achado que ele já estava morto e não teriam quebrado os ossos dele, como era comum eles fazerem com os mortos na cruz, né? Eles quebravam os ossos para garantir a morte da pessoa. Então, Jesus teria sido tirado da cruz inteiro, né, normalmente como na história bíblica, só que ele não estava morto, ele estava anestesiado. E aí o José de Arimateia, que é chamado pelo Essa de Queiroz de José de Ramata, vai sepultá-lo. E só que em vez de, né, eles levam ele para o túmulo normalmente, como seria na história bíblica, mas depois eles vão tirar ele do túmulo para reanimá-lo. E na hora que vão reanimá-lo, percebem que Jesus fala alguma coisa e acaba morrendo. Sim, na história bíblica, eles passam uma lança do lado dele, e aí sai sangue e água, né, que quer dizer que ele já estava morto. Mas aqui nessa história não, tá? Na recontagem, eles não teriam furado Jesus, também porque não daria certo, né? E aí, então, eles vão acordar Jesus, quando vão reanimá-lo, percebem que ele morre. Mas pensa bem, se ele não tirasse essa parte, não ia dar certo, né? Como que eles iam consertar isso, né? Então, aí tem até o trecho aqui que eu estava lendo, deixa eu ver. Então, aí eles dizem assim, que Jesus fala, então, pai, por que me abandonaste? Nessa hora que eles estão tentando reanimá-lo. Na história bíblica, ele teria dito isso na cruz, né? Então, ele teria dito aqui depois. Então, ele pega as mesmas palavras e vai reconstruindo a história. Só que aí ele morre. E o que acontece? Eles não colocam o corpo dele de volta no túmulo. E aí, as mulheres que chegam lá para ver o corpo encontram o túmulo vazio e a pedra fora, né? Abrindo a porta do túmulo, que é o que acontece no relato bíblico. Só que aqui, segundo essa história do Essa de Queiroz, porque eles teriam tirado o corpo para acordá-lo. Mas aí, o que acontece é que se espalha a história da ressurreição, mas não como os judeus queriam. Os judeus queriam acordar Jesus e levar ele lá, né, para os seus próprios propósitos. Então, eles dizem que a religião surge a partir de um boato espalhado pela Maria. Entenderam essa parte? Assim, meio confusa, né? Sim, ok. Sim, tudo certo. Beleza. Então, vamos lá. O que nós temos aí de características do realismo? Como eu falei para vocês, esse livro é do realismo, né? A gente leu agora só porque ele é um livro mais difícil, mais complicadinho de ler. Então, todo ele trabalha com a crítica à hipocrisia. Então, a hipocrisia começa desde a infância do Teodorico, ele se tornando hipócrita, pensando num propósito. E aí, a tia tem um grau de hipocrisia aí, e especialmente os padres que convivem com ela, que são extremamente hipócritas para ter o benefício de tirar algo dela, né? Como eles conseguem na herança. E aí a gente viu que a Adélia era hipócrita, a Mary era hipócrita. Então, quase todo mundo aí nessa história é hipócrita. Provavelmente ele e o Crispim também, né? Mas aí não fica explícito. Mas, assim, essa de Queiroz também quis defender nessa história que Deus não existe e que Deus seria a consciência. Existe um momento em que o Teodorico está se olhando no espelho, em que ele começa a pensar sobre tudo o que aconteceu. E ele pensa assim, eu sei por que deu errado. Foi porque eu fui contra Jesus. Mas aí depois, essa voz que ele escuta diz para ele, eu não sou Jesus, eu sou a sua consciência, que sempre existiu, existe nas pessoas e tal. Então, ele tenta provar que são tudo histórias inventadas e que não existe uma fé aí verdadeira.
Ele e o José Saramago fizeram isso, né? Os dois tentaram fazer isso e foram muito criticados aí por causa disso em Portugal, porque Portugal é extremamente católico, como nós sabemos, tá? Os destaques, então, dessa obra, né? Então, esse realismo fantasioso, porque apesar de ser realismo, essa viagem no tempo quebra um pouco o padrão do realismo, né? Não é muito normal isso em obras realistas. A outra obra realista que nós lemos foi o Quincas Borba, certo? Intertextualidade, então, a gente vê que ele estudou muito a Bíblia para poder escrever, assim, então tem vários textos que ele cita e que até os cristãos não lembram muitas vezes, porque são textos, assim, não tão destacados como esse homem da mão que foi curado, né, ou esse pedreiro de Naim, que reclama da expulsão lá do templo, então personagens menores que ele usa para contar a sua história. E aí, de paralelos com outras obras, nós temos o paralelo com Memórias Póstumas de Brás Cubas, com respeito à hipocrisia, e aí logo emenda o Quincas Borba, que é o que vocês leram. Então, se vocês lembrarem dos amigos do Quincas Borba, eram quase todos hipócritas também. No momento em que ele começa a adoecer, você já tinha, né, entendido o gancho aí. Quando o Quincas Borba fica doente ou vai perdendo as finanças, as pessoas vão sumindo da vida dele. E o próprio Cristiano Palha e a Sofia, desde o início, eles são hipócritas com ele, né? Então, a crítica dessa época do realismo era muito nesse sentido, com respeito às pessoas. Isso, muito bem. Mais alguma coisa que vocês lembrem de conexão com a relíquia? É difícil conectá-la com outras obras, né? Hipocrisia é o que mais aparece aí. Fora isso, difícil. Então, gente, falem aí, podem comentar sobre o livro, o que vocês acharam do final. No final, ele se arrepende de não ter sido mais hipócrita, né? Ele acha que se ele tivesse dito para a tia que aquela camisola tinha sido a camisola da Maria, a tia teria aceitado aquilo como relíquia. Ele disse que se ele tivesse dito que era MM Maria Madalena e não Mary, ela teria aceitado. Então, ele fala que no final, o mais hipócrita é o que vence. O golpe deu errado, sim, mas ele analisa que deu errado porque ele não foi esperto o suficiente, como o Padre Negrão, por exemplo, que saiu embolsando todo o dinheiro que pôde, né? Então, assim, de certa forma, no nosso mundo, tem muito disso, né? O mais falso pode vencer muitas vezes, né? Infelizmente. Mais algum comentário? Não, nada. Tudo certo? Beleza. Bom, pessoal, no nosso planejamento, nós temos aula amanhã, certo? A última aula. Se não for feriado, né? Aguardem aí orientações, porque o prefeito declarou feriado quarta, quinta e sexta, mas a coordenadora falou para a gente aguardar orientações. Então, vocês fiquem atentos também. Não sei o que vai acontecer. A prova está marcada até sexta-feira. Se houver esse feriado, talvez eu tenha que estendê-la por mais alguns dias, tá? Mas aí façam a prova sem medo. O próximo livro é o Ateneu. No roteiro da sexta-feira vai entrar já com o link do domínio público. Estou aguardando aqui, já que vocês estão digitando. Vamos ver. Então, Natan, para falar a verdade, eu não li ele ainda inteiro, porque ele era um livro até assim proibido, né, antigamente, meio polêmico, né? Ele tem um linguajar antigo, tipo a falência, mas a gente vai ler pouquinho, 2 capítulos por semana, então acho que vai ser tranquilo. Isso, Gustavo. Então, é um internato só de meninos, né?
Então, nós vamos ver o que acontece. Por isso que ele foi muito, né, na época. Linguagem antiga é um pouquinho complicado, atrapalha um pouquinho, né? O meu livro, então, ele é amarelo, velho pra caramba. Eu vou ler junto com vocês, fazer as questões, é a primeira vez que ele entra, né, na lista. Ele substituiu o Cortiço. A redação, vocês já viram lá? Já coloquei. Tá lá em atividade, língua portuguesa. Eu associei ao volume 10, coesão e coerência, e coloquei a nota para o segundo bimestre, porque vocês têm até a sexta-feira que vem para fazer a redação. Eu coloquei lá a proposta e eu coloquei o molde do Enem. Eu até verifiquei lá no portal de uma aluna para ver se ficou bem de enxergar, tá? Mas dá para ver sim. E aí vocês têm que anexar o arquivo com a redação digitada para que eu possa corrigir. Sim, as provas estão no positivo on. Em língua portuguesa tem a de gramática e em literatura tem a de literatura, né? E provavelmente todos vocês vão pegar questões dissertativas. Essa aluna que fez o teste aqui para mim, ela pegou todas de alternativa em gramática e 3 de dissertativas em literatura. É na sorte. Jesus. Tem muita questão lá, então. Olha, é sempre melhor usar aquelas da ABNT, mas porque fica um tamanho mais ou menos padrão, né? Arial, eu gosto mais da Arial, que é mais visível. Arial 12 tá ótimo. Faz o parágrafo e vai embora. Pessoal, quem não tem mais dúvida, se quiser saindo, fique à vontade. Eu vou respondendo quem coloca aqui perguntas ainda, tá bom? Recebi, Natan, recebi ontem, encaminhei para a sua orientadora, que é a professora Cidinha. Nada, Dília. A pontuação da relíquia, vocês vão ver, eu combinei com a coordenadora, então, fechando a prova, eu vou digitar todas as notas no portal positivo e vocês vão poder ver. Cada um vai poder ver só as suas, e aí vão aparecer todas as notas. Ok, isso. Bom dia para vocês. Nada, tchau, fiquem bem. Tchau, tchau.